Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. No final dos anos 70, o estripador de Yorkshire aterrorizou o norte da Inglaterra. Ele matou mais de uma dúzia de mulheres. E eu me lembro em um documentário que as autoridades cogitaram estabelecer um toque de recolher para as mulheres, já que elas eram as vítimas, né? Do estripador, então elas não poderiam sair de casa à noite. E houve revolta, houve protestos das mulheres, entrevistas para a TV, dizendo que o toque de recolher deveria ser imposto aos homens, afinal de contas era um homem que estava matando as mulheres. Eles é que deveriam ficar em casa e não elas. Eu não sei se isso serviu de inspiração para o livro Curfew, que significa toque de recolher, que foi lançado em algum momento desta primeira metade, né, dos anos 2020, se não me engano, 2022. Não li o livro, mas ele virou uma minissérie, daria para ser série, inclusive, uma minissérie foi produzida em 2024 pela Paramount Plus, lá da Inglaterra, que se chama também Curfew, e que imagina um futuro próximo e distópico, no qual os homens não podem sair às ruas no período das 7 da noite às 7 da manhã. Eles usam uma tornozeleira eletrônica que apita assim que eles saem de casa. Apenas alguns homens, né, que são indicados, tipo policiais, médicos, não sei o que, é que podem sair. Bom, só que esse mundo ele é usado como uma desculpa para fazer uma história de detetive. É um crime drama, né? Disfarçado de ficção científica distópica. Isso causou um problemão nessa narrativa, porque eles construíram um mundo alternativo ao nosso, obviamente, com os homens, né? Presos à noite, só que esse mundo ele se abre para tantas perguntas e tantas contradições que acabou sufocando a parte policial. Só que antes de falar um bocado sobre este erro, eu entendo que seja thought-provoking, né? Provocador de discussões, pano para manga para discussões, mas em termos de uma série, nossa, deixou de um roteiro, deixa tanto a desejar. Só que vamos primeiro convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante, tá? Então, a série abre com três garotas voltando para casa em uma rua bastante deserta. Aliás, essa série tem um orçamento bem pequenininho que a Paramount alocou para essa série, né? Porque assim, o mundo ali é minimalista. Figurante não tinha naquele mundo. Mas enfim, essas três garotas estão voltando para casa, e daí então, para a gente entender que naquele mundo as mulheres estão seguras porque os homens estão trancados em casa à noite, aí oi! Quer dizer que violência contra a mulher, só acontece à noite? Dois, se os homens estão trancados em casa, eles estão trancados com as esposas, namoradas, amantes. E aí então não tem crime só porque eles estão trancados em casa? Depois a gente vai aprender que naquela sociedade os relacionamentos passavam por um psicólogo, inclusive. Eu falei, né? Claro que nem todos eram, mas o que a série me mostrou foi um psicólogo. Assim, se você quer morar com alguém, um homem e uma mulher, é uma série bem hétero. Se você quer morar com alguém, você tem que passar por um psicólogo. Aí era, no caso, um homem. Aí eu pensei assim: ah, que legal, essa sociedade que não deixa os homens saírem das 7 às 9, porque eles são os responsáveis pela violência feminina, eles podem ser os caras que outorgam a possibilidade ou não de alguém morar junto. Só que aí eu fiquei pensando, e os que moravam junto antes já? Será que teve todo um movimento que separou tudo aquilo? Né? Porque violência doméstica a gente sabe que é enorme. Então, assim, olha só quantas questões que isso me levantou, tipo 15 minutos dentro. E eu nem acabei ainda de falar da introdução da série, gente. Porque essas três meninas estão andando e aí elas começam a
Eu entendi por quê, né, elas começam a ficar gritando para os homens que estão olhando elas a partir das suas janelas, né? E elas, ah, vem cá, não sei o quê, tararã. Eu pensei assim, isso é um prato cheio para quem culpabiliza as mulheres quando elas são estupradas. Parabéns, minissérie. Parabéns, roteiristas. Parabéns, livro. Não sei se isso acontece no livro. Eu não li o livro e depois disso nem. Bom, não vai me interessar ler. Mas enfim, é nesse mundo aí que uma mulher é assassinada. Depois de 2, 3 anos que esse toque de recolher estava só na Inglaterra acontecendo, no Reino Unido. Aí eu ainda fiquei pensando como que a política que é dominada por homens aprovou isso no parlamento? Oi! Você fala, mas isso aí são coisas que você tem que deixar de lado. Suspensão de descrença. Suspensão de descrença tem um limite, gente. Até em filme do Superman, né? E tem até em filme de super-herói tem. Eu falo Superman porque é o único que eu assisti, né? Até lá tem. Por exemplo, o Superman tem um limite, que é a Kryptonita, que é tal, né? Você precisa criar mundos em que as coisas possam ser explicadas e elas não possam ser bombardeadas por perguntas. Essa minissérie acontece isso. Bom, mas daí tem um assassinato, lá encontra uma mulher morta, e para investigar isso, uma detetive e uma detetiva e um detetivo, né? A detetive, ela tem um passado porque a filha dela foi uma das últimas a serem assassinadas antes do toque de recolher. E o moço que vai, lembra que eu falei que nesse mundo alguns homens podem sair à noite. Seria divertido se os homens falassem assim: ah, faz vocês querem que a gente fique em casa, eu vou só trabalhar de dia. Vai carregar pedra, vai atender as coisas, se são tão maravilhosas assim. Né? Mas enfim, e aí na construção dessa personagem, que eu também entendi por que foi, tá brincando com os estereótipos masculino, femininos, né? Que a gente que é menino aceita isso sem discussão há muito tempo. Ela é a assertiva e o cara ele é mais bobinho, ele tá começando agora. E claro, essa policial ela não vai acreditar que um homem possa ter feito aquilo, que uma mulher possa ter feito aquilo. Alguém escapou lá do curfew, né? E aí então vai começar uma investigação. E aí, essa investigação, como investigação policial, vamos ver. Como investigação policial, ela segue os trâmites bem feitinhos e bem legais de uma série ou minissérie de história de detetive. Né? Você vai ter um monte de flashbacks, você vai ver que essa moça que morreu tinha amante, tinha inimiga, tinha filha que estava contra o curfew, né? Mas ela era a favor. Então, assim, você vai ter um monte do que eles chamam de red herrings. São os despistes. Para no final a gente ter uma surpresa, que pode até realmente surpreender, sim, se você não estava prestando atenção, enfim, pode surpreender, né? Nada, não precisa ter nenhuma condição para isso. Um final que pode ter uma reviravolta. Tudo bem, em termos de ainda falando de série policial. Pode ser que você fique enjoado do tanto de flashbacks que tem, porque tem flashback para explicar passado de muita gente, tem flashback tantas horas antes do curfew, né? Do toque de recolher, no determinado dia que foi resolvido o crime. Então você fala, meu Deus do céu. Aliás, várias desses flashbacks eles são dados com letreiros cor-de-rosa. Aí eu falei, que bacana, hein? Tem um monte de feminista, de gente assim, que critica rosa para menina, azul para menino, e aí, sem nenhuma ironia, isso é usado. Um carro de uma delas lá, inclusive, é cor-de-rosa. Então, assim, a série, como policial, beleza. Só que ela tá inserida, história policial, tá inserida em um mundo que é muita marmelada e que deixa muita coisa para explicar e que tem muito furo, né? Que tem personagem lá que é gay. Então, como que esse mundo faz com os homens gays? E como que essa mulherada vai arranjar macho?
só durante o dia, então só na hora do trabalho elas vão arranjar macho, vão arranjar homem, não pode mais. Enfim, tem um monte de questões. Eu entendo, é para dar uma modificada nas séries policiais, né? Não ficar sempre aquela mesma história do detetive de meia idade, ou não sei o quê. Mas se você vai criar um outro mundo, já falei isso aqui, você tem que criar um mundo crível. Porque senão a parte de detetive toda hora ficou eclipsada para mim pelas perguntas que eu ia fazendo, né? Mas como que funciona tal? Mas como que? Por quê? Né? E aí, assim, você vai ter tá? E tem interesses políticos na série também, por quê? Porque o parlamento está para rediscutir ou votar de novo o tal do curfew, o tal do toque de recolher. Porque, segundo os dados da série, né, da minissérie, a taxa de criminalidade realmente quase que zerou na Grã-Bretanha, criminalidade contra a mulher. Porque daí aí é que eu pensei, quer dizer que feminicídio acontece só à noite, só porque homem e mulher podem sair à noite? Não tem feminicídio, então, durante o dia? Porque a série está falando quase zerou, sendo que nada me disse que os casais foram separados. What? Que mundo que é esse, gente? Onde que tá a lógica desse mundo, né? Então é assim, eu não consegui curtir a série. Assim, se ela quiser virar uma série de sci-fi, ficção científica distópica, e ter segunda, terceira, para eles construírem, né, mundo, continuarem falando desse mundo, espaço tem. Por quê? Porque nada desse mundo é bem resolvido nessa temporada. Eu acho que vai ficar como minissérie. Eu não tenho muito interesse em ver uma segunda temporada disso, mesmo que tenha, como chama? Outro mistério policial, tá? Porque me irritou bastante o tanto de furo, tanto de pergunta, de inconsistência e de demonização. Bom, aí, claro, eu sou um homem fazendo resenha, né? Mas eu não sou assim, do jeito que a série. Nem todos nós somos animais estupradores, pessoal. Né? Tem um monte de homem que não é assim. Então, isso também foi me deixando bravo no decorrer. E aí tem uma parte do show que uma professora ela dá aula do que na minha época chamava educação moral e cívica, civics, lá ainda existe essa matéria em alguns lugares. Então eles ficam discutindo né, esse curfew, esse toque de recolher, umas discussões bobas, bem assim amargas e bobas e rasas. Por quê? Porque não levantou nenhuma dessas questões, por exemplo, que eu levantei aqui. Né? Não, porque os homens são assim, então eles têm que ficar presos em casa. Oi. Mas no começo, aquelas mulheres ficavam atiçando as pessoas. Eu não estou dizendo que se você atiça, o homem tem que ir para cima. O que eu disse, inclusive, bem claro no vídeo, para pessoas que culpabilizam a vítima, aquele começo lá detona praticamente a série. Né? Eu sei, e aí, claro, vai falar sobre ciclos de violência, violência geracional, tudo isso eu entendo, e eu sei que existem muitos feminicídios, eu não sou tão cego, né? Eu sei que as mulheres geralmente tendem a sofrer mais esse tipo de crimes, brutalidade, a sociedade é misógina, eu estou aberto a tudo isso. Agora, do jeito que essa série propõe, eu não estou aberto, porque ela cria um mundo, mas ela não estabelece regras para este mundo. Foi um mundo ficcional não bem planejado, não bem pensado. E eu tô, né? Então, assim, como série policial, minissérie policial, tudo bem, funcionou. Só que dentro de onde funcionou, me deixou frustrado, me deixou fazendo um monte de perguntas e no final das contas me deixou até incomodado e bravinho até. Então, negativo, pum, para esta série. Tchau.